Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Olá, sejam todos muitíssimos bem-vindos a mais uma aula do nosso grupo de estudos e degustação de vinhos, a nossa aula semanal de imersão no mundo dos vinhos. Sou o professor Marcelo Vargas e é uma grande alegria nós estarmos aqui reunidos para falarmos sobre uma região simplesmente espetacular, uma região dos nossos vinhos brasileiros, que é a Serra do Sudeste. É uma região menos conhecida, e eu já vou explicar para vocês o porquê, mas produz uvas de altíssima qualidade, produz vinhos de altíssima qualidade e cada vez mais mudando o perfil para produção de vinhos com o nome Serra do Sudeste. Ou seja, dizendo que o vinho vem daquela região específica. E isso é super especial e isso é muito rico, porque é mais um perfil de vinho, são diferentes estilos que eles produzem, também a gente já vai ver, mas é mais uma região produtora de alta qualidade a fornecer vinhos para nós consumidores que amamos os vinhos, principalmente nossos vinhos brasileiros, porque estão realmente muitas opções, e o Brasil tem essa diversidade muito grande, e a gente tem mais uma região de alta qualidade produzindo e cada vez mais ganhando destaque. Eu vou mostrar isso para vocês. Mas antes da gente começar, a gente já vai começar degustando um vinho, eu quero mostrar para vocês aonde fica a Serra do Sudeste. Então, estamos falando Serra do Sudeste de Brasil, especificamente de Rio Grande do Sul. E se a gente aumenta um pouquinho o mapa do Rio Grande do Sul, a gente vai ver o seguinte, a gente tem as nossas regiões, o Rio Grande do Sul tem 4 regiões grandes importantes e mais algumas um pouco menores, como a gente vai ter aqui no Alto Uruguai, a gente vai ter aqui mais para a fronteira aí com o Uruguai e a fronteira com a Argentina, a gente vai ter áreas importantes aqui de produção, mas inclusive fronteira com a Argentina aqui. Mas as mais importantes vão ser aqui a Serra, ó, não vamos confundir, tá? Campos de Cima da Serra, Serra Gaúcha, a Campanha Gaúcha aqui em rosa, bem grandão, e a Serra do Sudeste, que tá aqui, ó, em azulzinho. A Serra do Sudeste, gente, dá para vocês verem que é uma região que não é tão pequena, é uma região que vai se juntar com a Campanha Gaúcha e que vai pegar, e ela se chama Serra do Sudeste porque ela reúne, aliás, não é uma serra, né? É um conjunto de serras que tem aqui nessa região, que não são serras tão altas, vai até aí uns 500 metros mais ou menos de altitude, e que torna essa região muito, muito linda. Realmente espetacular. É uma região que, olha, é linda de se conhecer. Só que é uma região, e assim, ó, olha o que eu vou falar para vocês, prestem atenção. É uma região de produção agrícola. É uma região de produção agropecuária, agrícola e de pecuária, principalmente de ovinos. A gente tem muita ovelhinha aqui. A gente tem ovelhinha, a gente tem gado, mas é uma produção, é uma região agrícola. Então é uma região linda de se visitar, mas para quem for visitar tem que se programar. Por quê? Por causa disso, é muito diverso. Tem pouquíssimas vinícolas, a estrutura é uma estrutura mais interiorana, então tem que se programar. Tá? Quem vai visitar essa região tem que se programar, mas vale muito a pena. E aí vai a dica número 1 do prof para vocês. E vale a pena visitar, porque é linda. É uma região de relevo, tem coxilha, tem relevo, tem pequenas ondulações, né, quase uma montanhas, assim, é lindo, porque é uma região serrana. Mas não é uma região serrana como a Serra Gaúcha, porque aqui a gente tem muito mais áreas planas, tem muito mais coxilha. Na Serra Gaúcha, quando a gente sobe a serra, a gente já está na altitude. Aqui não, aqui a gente vai ter relevos ondulados. E eu já vou mostrar para vocês. E isso é muito legal. Por quê? Porque é uma região que não tem indicação geográfica ainda. Não tem. Ela é uma área de produção destacada, reconhecida no sentido de, os vinhos vêm dessa região com características específicas, mas não tem indicação geográfica. Mas isso não significa que os vinhos sejam de menor qualidade. Tá, eu já vou voltar na questão de indicação geográfica para vocês.
tá? E daí a gente vai falar um pouquinho, que a Serra do Sudeste não tem. Mas antes vamos provar um vinho, para a gente entender um pouquinho quais são esse perfil hoje de produtores que tem se direcionado para a Serra do Sudeste, tá? Então, Serra do Sudeste, a gente viu ali do ladinho da campanha, aliás, entre a campanha e as nossas lagoas, a Lagoa do Pato, a Lagoa dos Patos, famosíssima, a Lagoa Mirim. Mas vamos provar um vinho, e eu vou provar com vocês um vinho que expressa muito o que vem acontecendo para essa região, que é de um produtor, né, ou uma produtora, que é da Brocardo, da família Brocardo, e que eles são produtores de uva há bastante tempo. Só que eles são produtores de uva que vendiam toda a sua uva. E agora eles continuam sendo produtores de uva, continuam vendendo a uva deles, e a uva deles é uma uva de alta qualidade. Para vocês terem ideia, eles vendem para Chandon fazer espumantes, né? A Chandon é muito exigente na qualidade das suas uvas. Eles resolveram também vinificar uma parte dos seus produtos. Porque a Chandon, vocês podem ver, a gente compra um espumante da Chandon, e isso acontece com vários produtores e vários vinhos que são da Serra do Sudeste, que são uvas que são misturadas de outros lugares. Por exemplo, a Chandon faz espumante e mistura uva de outras regiões, como da Serra Gaúcha, a Serra do Sudeste e outras. Então a gente está tomando ali um vinho que é um blend. Não que seja ruim, a Chandon tem altíssima qualidade dos seus produtos. Quando um produtor faz um vinho e escreve Serra do Sudeste, é que a uva vem de lá, e aqui é muito legal, vocês podem ver aqui no rótulo dela escrito, ó, Serra do Sudeste, aliás, essa é a primeira produção deles. Então, eu tive a honra de receber a garrafa número 017, que é uma garrafa histórica, inclusive aqui, rubricada por eles, olha que bonitinho, ó, 2020. E vinho feito de Pinot Noir, que é uma uva que se desenvolve muito bem nessa região. Não à toa, os produtores de espumantes compram muitas uvas dessa região. E quais são as uvas principais para espumantes das regiões? Chardonnay e Pinot Noir, que são as duas melhores uvas para a produção de espumantes de modo geral. Tem outras? Tem. Mas Chardonnay e Pinot não à toa que Champagne faz uvas, produz essas uvas para fazer seus vinhos espumantes. Então, muitos produtores da Serra Gaúcha e de outras regiões compram as uvas da Serra do Sudeste para fazer seus vinhos. Alguns desses produtores, eles têm vinhedos na Serra do Sudeste, alguns não têm vinhedos, mas compram as uvas e levam essas uvas para serem vinificadas em outras regiões. Um ponto importante, tem pouquíssimas vinícolas na Serra do Sudeste. Pouquíssimas. Na Campanha Gaúcha a gente tem mais, na Serra Gaúcha a gente tem muitas, no campo de cima da serra a gente já tem algumas, aqui a gente tem pouquíssimas vinícolas. Então é uma área de produção. Mas agora vamos para o lado positivo, não que isso esteja acontecendo, que acontece lá seja ruim, não, pelo contrário, porque é uma região que produz uva de alta qualidade. E aqui vai uma segunda dica do prof para vocês, tá? Escutem o prof. Gente, é uma área que não tem indicação geográfica ainda. Já vou explicar sobre as indicações geográficas para vocês. Mas os vinhos têm alta qualidade. E os vinhos, quando vocês compram, que diz que é da Serra do Sudeste, tem algumas características sensoriais peculiares. E, mais do que isso, tá? Até vamos mudar de câmera, a gente já vai degustar o vinho. E, mais do que isso, tem preços mais interessantes. Porque quando a gente compra um vinho com denominação de origem Vale dos Vinhedos, por exemplo, tem um preço mais destacado. Agora a Campanha Gaúcha, que conseguiu a sua indicação de procedência, ou seja, produzindo com regras um pouco mais direcionadas, um pouco mais rígidas do que só fazer um vinho de qualquer jeito, e aqui fazer vinho de qualquer jeito não é que o vinho seja ruim, mas quando tu tem regras, as indicações geográficas, tem que seguir aquelas regras para ter o selo. É mais difícil, é mais custoso, é mais trabalhoso, o vinho fica mais caro. Quando tu não tem, normalmente seus vinhos são mais interessantes, certo? E, mais do que tudo, a sua flexibilidade, diversidade é grande, mas o preço também é interessante, porque não são tão caros, né? Ó, a Gabriela tá falando que eles já estão começando o processo de fazer uma indicação geográfica. Legal. Para mim é caminho sem volta, tá? Vai avançar e vai ter muito em breve não, porque demora esse processo, mas em breve deve ter seu processo de indicação acontecendo, tá? Aliás, muito legal, porque agora acabou de sair de Santa Catarina. Demorou 4 anos o processo e agora a gente tem a indicação de procedência dos vinhos de altitude de Santa Catarina. Assim como em 2020, agora em 2021 saiu Santa Catarina. 2020 saiu
da campanha gaúcha. Tá, mas eu já volto para falar de indicação geográfica. Vamos provar o vinho? E o vinho que eu vou provar com vocês é um vinho lá da Serra do Sudeste, tá? Que é um Pinot Noir. E já dá para ver, né? Deixa eu mudar aqui a câmera, que já dá para ver que ele é clarinho, ó. Tem pouca intensidade de cor, né? Subindo um pouquinho de pouca. Então, rapidamente aqui, né? Inclina a taça, 45 graus. Olha, né? Dessa parte central para a borda. Então, é um vinho que é vermelho rubi, tem pouca intensidade de cor. Na borda também é rubi, não tem um halo, uma coloração diferente. Bastante brilhoso. Legal. Visualmente, bem perfil de Pinot. No nariz sem agitar. Uma intensidade média. O caráter de fruta aparece. Um caráter especial. Tem um toquezinho de especiaria, um cravo, uma canela. Um toquezinho relacionado com uma família aí dos herbais. Interessante. Vamos agitar a taça. Legal. Agitando a taça, ele fica um pouco mais aromático. Aparece um pouco mais o caráter da fruta, que é bem gostoso, que é um caráter de framboesa. Mas não é aquele caráter super intenso. Ele tem um toquezinho do álcool, então provavelmente o vinho deve ter uma estrutura um pouco maior, que é característico dos vinhos dessa região, inclusive. Tem um pouco mais de intensidade em boca, feito de Pinot Noir. Então, já falamos, né? Pinot Noir e Chardonnay se dão muito bem nessa região. E aí a gente já vai entender o porquê nos fatores, né, de influências, os fatores geográficos. Interessante. Vamos provar. É um vinho mais delicado do que intenso e potente. É um pouco que a gente espera de Pinot. Né? Pinot Noir a gente espera um pouco dessas características. Em boca. Hum. Primeiro gole a gente não avalia. Mas pode prestar atenção nas suas primeiras características em boca, né? Tem uma estruturinha tânica para Pinot um pouquinho mais marcado. Tem um pouquinho mais de corpo. Um pouquinho mais de estrutura. Pinot, né? Estamos falando de Pinot Noir. Tá, gente? Ok? Ah, lembrando, tá? Estamos falando de Pinot Noir. O que a gente espera de um vinho de Pinot Noir, tá? Acho que isso é um ponto importante. Pinot Noir é um vinho que normalmente, vocês estão vendo aqui no gráfico, tá? Normalmente é um vinho que tem menos intensidade de cor. Normalmente é um vinho que tem uma intensidade aromática, normalmente média, subindo um pouquinho. Pouco tanino. Álcool e corpo normalmente de pouco para médio e uma acidez mais destacada. Isso aqui não é esse vinho. Isso aqui é a média que a gente tem de Pinot Noir de modo geral. Tá? Eu trouxe o perfil da uva aqui, dos vinhos. Claro que cada região aí vai ter suas características. Eu gosto de usar esses gráficos porque a gente pega esse gráfico e aí a gente, quando degusta o vinho, vai vendo o que muda desse gráfico. Esse gráfico ele não é absoluto. Ele é um ponto de partida. É o que a gente espera. Já tomei Pinot Noir, por exemplo, com 18 meses de passagem por madeira nova, que o vinho parecia um Cabernet Sauvignon, não de estrutura tânica, mas de cor e de até de estrutura, assim, de volume de boca. Não é errado fazer, mas perdi um pouco do perfil de Pinot, perdi um pouco da tipicidade da uva. É um estilo de produção. Aqui não, aqui a gente tem um Pinot, e se comparado com esse gráfico, o Pinot que está próximo, né? A intensidade de cor ok, essa intensidade de aroma médio, ele tem um pouquinho, o que muda aqui para esse vinho, tá? Ele tem um pouquinho mais de intensidade aqui, vocês estão vendo na linha amarela, ele tem um pouquinho mais de estrutura tânica, não chega à média, mas essa estrutura tânica está um pouquinho mais marcada, e a gente tem esse corpo aqui chegando quase em médio, né? E esse álcool aí também chegando quase em médio, tem um pouquinho mais de estrutura. E a acidez dele também é média, a acidez está segurando o conjunto, ele não vem com tanta essa intensidade de acidez presente, né? Tu sente assim a salivação acontecendo, equilibrando o conjunto, mas não chega a ser destacado. Então, portanto, se esse vinho passa por barrica, não passa, tá? Esse vinho não passa por madeira. Ele é, como os italianos gostam de chamar, um vinho impureza. Impureza é um vinho que normalmente é de uma única uva e que normalmente não passa por madeira e tudo mais. Então, os italianos gostam de usar essa citação. Tá, mas vamos lá, agora vamos tomar um gole para entender as características sensoriais dele com um pouco mais de calma. Hum. É seco. Ele tem essa estrutura, me chama atenção, essa estrutura de tanino. Tanino não chega até médio, tá? Tanino entre
entre pouco e médio, com essa estrutura um pouquinho mais marcada, parecendo bem. Tem uma extração tânica para Pinot interessante. Esse álcool um pouquinho mais destacado, deixa eu ver quanto que ele tem de álcool. Não é um vinho alcoólico, mas tem 13% de álcool. E a gente sente esse álcool um pouquinho mais presente em boca, que tá dando um pouco mais de corpo para esse vinho. Características de sabor. De novo em boca, aparece essa nota da fruta vermelha, aparece um toque da especiaria e aparece esse toque herbal. A fruta e a especiaria aparecendo um pouco mais. É um vinho jovem ainda, é um vinho que precisa um pouquinho de tempo para esses elementos ficarem um pouco mais integrados e ele abrir um pouquinho mais de complexidade aromática. Muito tempo? Não muito tempo, mas ele provavelmente daqui a um ano ele vai estar mais interessante do que ele está agora. Não que agora já não esteja legal. Bom vinho, nível de qualidade bom. E é o primeiro vinho que eles fazem, né? É o primeiro vinho que eles vinificam. E aí, claro, como não tem vinícola, eles levam para vinificar na Serra Gaúcha, como muitas outras vinícolas fazem de modo geral. Mas delicioso Pinot. Gostoso, parabéns pelo projeto. E quem tá perguntando vinho aqui, ó. Quem tá provando um vinho de Pinot, vou botar aqui a tacinha pra vocês verem a cor dele. Primeira vinificação 2020, mas olha, ele tem uma extração um pouquinho maior, então daqui a um ano provavelmente ele vai estar. Ele não é um vinho que tem potencial de guarda, não, ele é um vinho mais delicado do que intenso, que é o que eu espero normalmente de Pinot Noir. E daqui um tempo ele vai ficar um pouquinho mais complexo, mas eu acho que legal, projeto, parabéns aí para o primeiro vinho vinificado pela Brocardo. Legal, né? Foi um Chardonnay e um Pinot, pouquíssimo, lote muito pequeno, mas acho que já traz um pouco das características do vinho. Eu gostei, achei bem interessante o vinho, legal. Só que é produtor pequeno, e isso é um pouco do que a Serra do Sudeste vem fazendo agora. Pequenos produtores vinificando, grandes produtores com vinhedos na região, e todos os perfis de produtores de pequenos, médios e grandes comprando uvas da região da Serra do Sudeste. Só que ela é uma região, e esse é um ponto importante, gente, que ela não tem indicação geográfica. Isso não é demérito, né? Porque indicação geográfica é um processo que demora para acontecer. Então a gente está falando Serra do Sudeste aqui, ó. O que a gente tem aqui? A gente tem indicação geográfica na campanha, a gente já tem indicação geográfica na Serra Gaúcha, quando a gente fala de Rio Grande do Sul. Tem duas áreas famosas, importantes, como a Serra do Sudeste e o campus de cima da serra, que ainda não tem, certo? E as indicações geográficas, elas são um ponto de convergência que precisa ter uma associação de produtores. É um investimento longo, é um investimento alto de pesquisa, de desenvolvimento da região, de organização da região, para que aí parta-se para ter uma indicação geográfica. Lembrando que no Brasil, a gente tem dois níveis de indicação geográfica, certo? A gente tem as DO, são as denominações de origem, que seriam as com regras mais rígidas, e a gente tem as indicações de procedência. Para vocês terem ideia, o conceito de denominação de origem no Brasil, de indicação de procedência, que a gente chama de indicação geográfica, tá? Então, indicação geográfica no Brasil, dois níveis, DO e IP. Demora-se muito para se ter esse processo, né? Demora-se em torno de 4, 5 anos que se entra com um pedido junto no INPI, mas com base num estudo muito grande de terroir, socioeconômico, cultural. É um estudo bem grande que se tem que se fazer. E aí demora, e o INPI demora até outorgar ou não essa licença. Só que o que é a referência de indicações geográficas no Brasil não é para necessariamente qualidade, mas para regras. E isso é uma evolução praticamente natural. Aonde está hoje os vinhos da Serra Gaúcha, da Serra Gaúcha não, da Serra do Sudeste, como a gente tem os vinhos de Campos de Cima da Serra, como a gente tem outros vinhos, São Paulo e outras regiões, está no que a gente chama de vinhos finos, ou seja, são regiões que produzem e que estão se organizando para futuramente ter uma indicação geográfica. Agora, o mais importante de tudo, meninos e meninas, é saber o perfil de vinhos que é produzido na região e o nível de qualidade que é produzido na região. E isso, eu disse para vocês que a Serra do Sudeste ela tem pontos muito positivos porque produz uva de alta qualidade, é um terroir muito propício para vinho, mas os seus preços não são tão caros. Então, os vinhos da Serra do Sudeste são vinhos que ainda são mais, digamos, competitivos versus outros vinhos. Tipo de produção, os mais variados, os mais diferentes estilos vocês podem encontrar
vindo daqui, da Serra do Sudeste. Só que muitos não falam. Por exemplo, aqui eu trouxe 4 exemplos para vocês, tá? De produtores de diferentes tamanhos, diferentes estilos, com vinhos da Serra do Sudeste. Ó, Lírica é um espumante de alta qualidade, feito pela família Hermann, que são os donos, são os proprietários da Gran Cru importadora, então vocês encontram na rede Gran Cru. E eles têm vinhedos na Serra do Sudeste. E eles têm, inclusive, um projeto futuramente, talvez tenha uma vinícola e tudo mais, por enquanto eles têm os vinhedos e tem uma área lá de adega. E eles vinificam em outros lugares, né? Eles vinificam, a Lírica é vinificada na Cave Gás, tá? Mas é um vinho feito com as uvas deles, no estilo deles e tudo mais. Inclusive, eles lançaram a Lírica Crua um tempo atrás, que é esse espumante estilo Surly, muito legal, que fica ali com as leveduras, eles não tiram, foi um grande sucesso. Hoje, vários produtores já têm os seus espumantes Surlys também. Valduga tem vinhedos aqui, vinhedos importantes. Eles lançaram um projeto muito legal de vinhos dessa área, né, da Serra do Sudeste. O Era foi um vinho, assim, fora de curva, um pouco mais concentrado, um pouco mais intenso. Lídio Carraro tem muitos vinhedos aqui nessa região. E Lídio Carraro E olha o que a gente tá falando, né? Era um produtor pequenininho, produz praticamente só espumantes. Valduga, uma grande vinícola, né? Uma das nossas vinícolas aí mais estruturadas do Brasil, fazendo vinhos de altíssima qualidade. Lídio Carraro, que tem boa parte dos seus vinhedos na Serra do Sudeste e uma parte dos seus vinhedos na Serra Gaúcha, e fazem muitos vinhos aqui na Serra do Sudeste e valorizam muito essa região. E um outro produtor aqui, tô trazendo alguns, tá? Czarnobyl, que foi um dos pioneiros nessa região, Antônio Czarnobyl, que é um enólogo famosíssimo aqui no Brasil, que trabalhou muitos anos na cooperativa Aurora. Ele saiu, foi fazer o projeto próprio e botou vinhedo na Serra do Sudeste e tem a vinícola dele lá. É uma das poucas vinícolas que tá lá na Serra do Sudeste. Por exemplo, todas essas aqui que a gente falou, Hermann, Valduga, Chandon, Lídio Carraro, eles têm os vinhedos lá e eles vão vinificar em outros locais. Eles vão vinificar na Serra Gaúcha normalmente, tá? Mas daí eles escrevem no rótulo, se o vinho é feito de uva somente da Serra do Sudeste, eles vão escrever lá não. Serra do Sudeste no rótulo. Que isso é muito legal. Porque, por exemplo, a Chandon, gente, não é demérito nenhum, tá? Por favor. Chandon é um dos melhores produtores de espumante do Brasil. Chandon compra uva de vários lugares. E assim, vários produtores grandes fazem isso, né? Que a gente vai ter as grandes cooperativas, as próprias Salton, Garibaldi, Aurora, essas grandes, elas têm que comprar uvas de muitos lugares. E aí o que acontece? Para fazer os espumantes, e muitos dos espumantes que a gente consome, as uvas vêm da Serra do Sudeste, eles não podem escrever que é Serra do Sudeste, porque as uvas vêm de vários locais. Então a gente não sabe, muitas vezes a gente está tomando vinho, principalmente espumantes, que vem da Serra do Sudeste. Tá? Mas vamos avançar, vamos entender um pouco mais da região agora. Fatores geográficos e tudo mais. Serra do Sudeste, vinhedos, tá? Desde os anos 70, começou a se estudar. É uma região produtora agrícola há muitos anos. Então, o que acontece? Eles começaram os estudos, principalmente pela Ipagro, que é um instituto de pesquisa de agropecuária do Rio Grande do Sul. Era uma região produtora de outras culturas agrícolas e é uma região produtora principalmente de pecuária. Gado e principalmente ovelhas. Então, tu encontra muito aqui nessa região. É lindo ver as ovelhinhas no meio do pasto, é demais. Assim. Eles começaram a entender o seguinte: olha, é uma produção agrícola importante. Então, o que dá para fazer? Vamos também diversificar para a uva, principalmente para a uva fina, porque também tem uva de mesa nessa região. Uva de mesa são aquelas uvas que fazem os vinhos de vinho de mesa. Os vinhos de garrafão, esses vinhos coloniais, esses vinhos que não tem demérito nenhum, que é as uvas Bordeaux, Niagara, Isabel, que essas uvas, as uvas americanas, que a gente usa muito para consumo in natura também. Qual é a diferença do vinho fino para esses vinhos chamados vinhos de mesa? É que esses vinhos, eles são muito parecidos entre eles, esses vinhos de mesa. Né? Eles têm aquele aroma de suco de uva muito característico, normalmente tem um residual de doçura um pouquinho maior, eles são muito parecidos entre eles. As uvas finas, elas são uvas que elas são muito diferentes. Cabernet Sauvignon é muito diferente de Merlot, que é muito diferente de Pinot Noir, que é muito... Então, o caráter do vinho, da uva fina, fica muito diferente um dos outros. Só que, um ponto importante, tá?
Qual é a diferença? Sim, vinho de vitis vinífera, dessas uvas vitis, esses vinhos finos, elas fazem vinhos de maior qualidade. Por isso os vinhos são mais caros, mas elas são muito mais frágeis. Elas são muito menos resistentes. As uvas americanas, elas são muito mais resistentes, por isso que ela é tão plantada. Ela garante safra, ela é mais resistente para tudo, a doenças, a pragas. Ela é muito mais resistente, tá? O que aconteceu na Serra do Sudeste? Se planta muita uva de mesa, mas também se planta muita uva fina. E cada vez mais a uva fina ganhando espaço, porque é uma uva mais difícil de ser produzida, mas seus vinhos estão muito mais valorizados. E isso é um passo para que os produtores que só produzem uva, são produtores agrícolas, vendem a sua uva para esses grandes produtores, para essas grandes vinícolas, comecem a olhar e falar o seguinte: não, pera aí, eu tenho uma uva de qualidade, deixa eu também fazer o meu vinho. Que é o que está acontecendo por causa da Brocardo que a gente viu. Né? É o que está acontecendo com outras vinícolas que começam a também olhar, não, Valduga, deixa eu fazer o vinho Serra do Sudeste. Deixa eu começar a, daqui a pouco, segmentar vinhedos, que é o que a Lídio Carraro está fazendo hoje. A Lídio Carraro está segmentando parcelas dos seus vinhedos na Serra do Sudeste. Mas isso começa nos anos 70, mais especificamente em 1976. Então já é uma região produtora de uva há bastante tempo. Mas vamos aos fatores geográficos e vamos entender o que tem de legal aqui na Serra do Sudeste, no sentido de por que é uma região produtora valorizada e faz uvas de alta qualidade. Então, estamos falando aqui de uma região relativamente grande, que tem aí um pouco mais de 400 quilômetros, se a gente pegar de norte a sul, e vamos lá, um pouco mais de algumas áreas que chega a 70, 80 quilômetros, até um pouquinho mais se a gente pegar de leste a oeste. É uma região, não vamos esquecer, produção agrícola, tá? Uma região agropecuária, menos vinícolas, mas muitos vinhedos. E que tem algumas cidades que a gente engloba no conceito de Serra do Sudeste, lembrando que Serra do Sudeste, então, não é uma indicação geográfica, então, ela não tem uma área demarcada, mas ela tem uma referência, ou seja, ela é uma região vitivinícola, que a gente chama, que é uma região valorizadíssima, e que tem duas cidades que são as principais, sendo a principal de todas é Encruzilhada do Sul. A gente vai ver todas as cidades daqui a pouco, tá? Mas a gente vai ter Pinheiro Machado e até um pedaço de Candiota, que já pertence também uma boa parte à campanha gaúcha, como cidades importantes para a produção de vinho. A principal cidade está aqui, tá? Encruzilhada do Sul. Ela é que tem a maior concentração de vinhedos, ela que tem a maior área de cultivo, ela é a mais destacada. Mas Pinheiro Machado começa a ganhar destaque, principalmente com vinhedos, com projetos como o projeto de alguns produtores aqui, alguns vinhedos interessantes aqui, a própria Herma aqui de Pinheiro Machado e outras, então que chama bastante atenção, tá? Mas tem outras cidades que envolvem aqui. Mas vamos olhar o relevo. Olha o que vocês estão vendo aqui nessa foto. Mostra o que é o relevo da Serra do Sudeste. Primeiro, áreas de coxilha, depois áreas onduladas, né, relevos. Depois a gente tem áreas como é serra, então a gente tem algumas inclinações, algumas colinas, só que são áreas amplas. O solo, ele tem uma diversidade, mas a rocha-mãe dele tem algumas peculiaridades. Ou seja, é um solo que gera origem principalmente de guinais, principalmente a gente tem um pouco menos a presença do basalto aqui, como a gente vai ter muito forte na Serra Gaúcha e como a gente vai ter muito forte na campanha. E aí depois a gente vai ter alguns perfis de areia, alguns perfis de argila, mas esse solo com origem envolta, né, ao gnais, envolta ao granito, são solos que são solos mais pobres e que favorecem muito a uva de qualidade. Aqui a gente não tem solos tão férteis como a gente tem em algumas outras áreas. A gente tem solos pobres e a gente tem solos com um pouco mais de matéria orgânica. Mas lembrando, a videira, gente, quando tem solo muito fértil, ela produz muito e baixa qualidade. O que a gente quer para a videira, normalmente, é um solo um pouco mais, com pouca matéria orgânica e solos mais difíceis. Que aí a videira vai concentrar a energia dela em ter qualidade na uva. E essa qualidade da uva vai refletir na qualidade dos vinhos. E isso a gente tem na Serra do Sudeste. A gente tem esse solo com uma diversidade diferente.
inclusive com profundidades diferentes. Isso também vai fazendo uma diversidade diferente no perfil dos seus vinhos. Mas esse é o cenário que a gente vai encontrar muito por aqui. Então vamos lá. Essa região envolve várias cidades, tá? A gente falou Encruzilhado, que vocês estão vendo marcadinho em vermelho no mapa, são as cidades hoje que a gente está englobando como parte da Serra do Sudeste. Encruzilhado do Sul é a principal, tá? E logo aqui, se vocês verem, tem do ladinho de Amaral Ferrador, a gente vai ter Camaquã. Camaquã hoje não pertence à Serra do Sudeste, mas também começa uma cultura de produção de alguns produtores focando em vinhos de qualidade. Tem projetos muito legais vindo daqui. Tem um chamado Valtecer, que tem um projeto muito bacana vindo aqui de Camaquã. E logo depois já começa a Serra do Sudeste. E a Serra do Sudeste aqui tem uma serra. Eu já vou mostrar para vocês. Aliás, a Serra do Sudeste tem algumas serras. Tem 2 serras muito legais. A gente vai ter a Serra do Tapes, a Serra dos Tapes, né? Aqui perto de Encruzilhada do Sul, que é muito legal. E depois, vindo mais para o sul, tem outra serra muito legal aqui, que é a Serra do Herval, que torna a paisagem muito, muito bonita. E a Serra do Herval é aqui no extremo sul. A gente tá falando aqui aqui tem a cidadezinha do Herval, né? Pedras Altas aqui. Então, torna essa região muito bonita. Então, as cidades, né? A gente vai ter Encruzilhada, Caçapava do Sul, né? A gente aqui no sul chama tudo de Encruzilhada, Caçapava, mas é Encruzilhada do Sul, Caçapava do Sul. Santana da Boa Vista, Pinheiro Machado, que é importante, uma parte de Candiota, que uma parte também de Candiota pertence à campanha. A gente vai ter cidades como Piratini e outras. Mas com certeza ainda Pinheiro Machado, Candiota, que praticamente pertence à campanha gaúcha, apesar de ter um volume significativo, e Encruzilhada do Sul são as principais. Apesar da gente ter alguns vinhedos em Caçapava do Sul, a gente tem outros vinhedos espalhados por aqui. Até eu trouxe esse mapa para vocês, que vocês estão vendo, quanto mais escuro, maior a concentração de vinhedos, certo? Então a gente vê aqui Encruzilhada do Sul é a principal, uma concentração grande aqui de produtores. Grande não, tá? Mas vamos lá, áreas grandes de vinhedos. O que a gente tem? Essa é uma peculiaridade da Serra do Sudeste. São poucos produtores, mas tem muita área de vinhedo. Sendo que Encruzilhada é que concentra a maior concentração. Candiota, gente, Candiota hoje praticamente pertence à campanha. Aliás, eu acredito, tá? Eu acredito que quando sair uma futura indicação geográfica aqui para a Serra do Sudeste, eu não sei nem se Candiota vai pertencer a esse agrupamento. Porque Candiota aparecia bastante porque a campanha gaúcha não tinha a sua indicação de procedência. E hoje tem. Então vamos ver o que vai acontecer com Candiota aqui. Que hoje a gente ainda joga uma parte ela para Serra do Sudeste, tá? O Carlos está falando, né? A região confunde um pouco com a campanha gaúcha. Sim, visualmente é parecido com a campanha gaúcha, sim. Só que tem mais área de relevo, tem mais inclinação, tem mais altitude. Claro, moderado, né? A gente tá falando dos vinhedos aí até 400 metros. A campanha, de modo geral, é um pouco mais plana, um pouco mais baixa. Mas é parecida sim, Carlos. É bem parecida visualmente, tá? Bom, então aqui vocês veem a densidade maior dos vinhedos focados mais em Encruzilhada do Sul e Pinheiro Machado. E aqui, né, a foto de um desses vinhedos de Encruzilhada do Sul, que é o vinhedo da Lídio Carraro, que a gente falou, né? Tem a produção de uva aqui desde os anos 70, mas é a partir dos anos 2000, e aqui a Lídio Carraro é um dos incentivadores para essa região, que a Lídio Carraro implementa vinhedos aqui, e a Lídio tem uma linha de produção, lembrando que a Lídio Carraro é uma vinícola pequena, uma vinícola boutique, que não usa madeira nos seus vinhos, tem uma linha mais direcionada para tentar valorizar as características da uva de cada local, e até por isso eles não gostam de usar madeira e tudo mais. E a Lídio Carraro fez, a partir de 2001, um trabalho importante na região, que é o quê? Começar a valorizar os vinhos vindos da região. Então eles têm uma área de vinhedos bem grande, e agora a Lídio está fazendo um trabalho bem legal, que é de trabalhar as parcelas. Então ver o que cada parcela produz melhor, as características, que também é um processo bem legal, porque daqui a pouco, além da gente ter vinhos da região específica, a gente vai ter vinhos de parcelas específicas. Então, tu imagina que daqui a pouco, vamos falar, o vinho que a gente degustou da Gabriela. A Gabriela está fazendo um Pinot Noir. Daqui a pouco, como ela tem área ampla de produção, daqui a pouco ela vai fazer 2 Pinots. Daqui a pouco ela vai fazer um Pinot de uma parcela e outro Pinot de outra.
que vão ter características diferentes. É aquele conceito, de modo geral, que a gente chama do single vineyards, aqueles conceitos que a gente chama de vinhedos cru. Ou seja, a mesma uva, com influências um pouquinho diferentes, mesmo próximas, vai produzir vinhos diferentes. E isso é muito legal. Então, ali de Carraro, que lá em 2001 começa os vinhedos na Serra do Sudeste, e que começa a colocar nos seus rótulos Serra do Sudeste, hoje já começa a fazer um trabalho legal de parcela. Entender as parcelas dos seus vinhos. Entender cada área. E isso é muito legal, porque outros produtores também vão seguir por essa linha. Opa, vamos voltar aqui. E aí a gente tem, falando ainda em encruzilhada, a gente tem vários outros produtores aqui, né? A gente já falou sobre grandes produtores. A Peter Longo, em 2014, compra áreas aqui. E uma coisa legal, a Peter Longo é um grande produtor de espumantes, a gente sabe. Mas querem uma peculiaridade? A Peter Longo compra área na Serra do Sudeste, implementa vinhedos em 2014 para vinhos tranquilos. E dando mais destaque para vinhos tranquilos do que necessariamente para espumantes. Então isso é muito legal. Isso é muito legal por quê? Porque espumantes, a gente já sabe que estão vindo vários produtos legais dessa região. Chandon tem vinhedos aqui, a Valduga tem vinhedos aqui, a Peterlong tem vinhedos aqui. Várias vinícolas compram uvas daqui para espumantes. E agora os vinhos tranquilos ganhando destaque. Vou falar para vocês, tá? Aqui o que eu, prof, penso sobre isso. Que os vinhos tranquilos... Produção de espumante já é consolidado. Mas os vinhos tranquilos daqui chamam muito, muito, muito atenção. Principalmente, me chama muita atenção, vinhos brancos. E alguns tintos também. Mas vinhos brancos, em especial, me chamam muito atenção. E Chardonnay é uma uva que eu levo muita fé vindo dessa região. Muita fé. Vamos ver como vai ser. Chardonnay ela é uma uva um pouco mais flexível, mas tem que dar atenção. E não à toa, né? A gente já tá vendo Chardonnay da Valduga, né? A gente tá vendo Chardonnay da Peterlongo. Olha que falei Peterlongo. Peterlongo entrando para a linha de vinhos tranquilos e trabalhando seus produtos próprios da região. E é um trabalho legal, sabe por quê? Porque eles, a Peterlongo contrata para esse projeto um dos melhores enólogos de vinhos do mundo. Gente, um dos melhores enólogos de vinho do mundo é o consultor hoje da Peterlongo para os vinhos tranquilos. Sabe quem é ele? Pascoal Martin. Esse cara, ele é muito bom enólogo. Ele só era o enólogo, gente, para vocês terem ideia. Ele era o enólogo do Mouton Rothschild na França. Um dos Premier Grand Cru Classé de Bordeaux. Olha o que é a trajetória do cara. Aí ele sai de Bordeaux, ainda trabalhando na Mouton Rothschild, e vai criar o projeto dos Estados Unidos chamado Opus One, que é uma joint venture entre a Mouton Rothschild e a Robert Mondavi. E ele vai criar o Opus One nos Estados Unidos. E depois, ele ainda pela Mouton Rothschild, ele vem para o Chile para criar o projeto Alma Viva. Então, olha que é o cara. O cara era o enólogo da Mouton Rothschild, Premier Grand Cru Classé. Aí vai para um projeto novo para criar um vinho ícone no mundo chamado Opus One. Depois ele vem para o Chile para criar outro ícone no mundo chamado Alma Viva. E aí ele gosta do Chile, se casa e tudo mais, e monta. Ele sai da Mouton e vai montar o projeto dele de vinho que se chama Vinamarte. E ele tá dando consultoria aqui para Peterlongo, para os vinhos tranquilos. Então já vou dizer para vocês, atenção para esses vinhos tranquilos da Peterlongo. E aqui vocês podem ver esse Chardonnay. Eles fizeram um Chardonnay bem especial, vindo da Serra do Sudeste. E Pascoal Martin tá dando consultoria, então atenção para esses vinhos da Peterlongo. E uma coisa legal, que é mais do que só falando especificamente da Peterlongo, mas é essa mudança de valorização da área. É essa mudança de valorizar os vinhos da região. Mas não é só valorizar a região, é porque a região produz uva de qualidade. E isso está acontecendo, como a gente viu com a Brocardo, como a gente viu que começou lá com a Lídio Carraro, como tem acontecido com a Peterlongo, como está acontecendo com outros produtores, a Czar Nobai, que só tem a produção nessa região. Então, muitos desses produtores garagistas, e um outro fenômeno que está acontecendo aqui na Serra do Sudeste, turma, é que produtores que querem uvas de alta qualidade, aqueles pequenos produtores que eles não têm vinhedo, né? São chamados
winemaker, os garagistas, tudo mais, eles não têm vinhedos, mas eles produzem o seu vinho. Eles estão comprando muita uva da Serra do Sudeste para fazer o seu vinho, porque a uva tem qualidade, porque a uva é diferenciada. E isso também está fazendo, esse fenômeno, está fazendo uma mudança muito interessante, que é o nível de qualidade dos produtos que vêm da Serra do Sudeste aumentar. E isso é legal. Então é aquele que a gente chama, né, o círculo virtuoso, né? Porque, ou seja, uma coisa vai influenciando a outra para o nível de qualidade dos seus produtos subir. É óbvio que se um produtor que vende uva para outras grandes vinícolas, sem nenhum problema quanto a isso, tá? Isso acontece muito. Começa a vinificar, ele vai dar um amor maior, provavelmente, para aquela uva, e a gente há uma chance daquele vinho sair com um cuidado maior, sair com uma qualidade daqui a pouco maior, do que um produtor grande que vai comprar e vai misturar essa uva. Não, esse produtor não vai ter vinho de qualidade, vai. Mas quando tu prova alguma coisa que é específico de um local, a gente consegue ter essa relação maior de entender o que o local está produzindo. Então vamos entender geograficamente agora a Serra do Sudeste. A gente já viu os relevos, alguns de vocês falaram que é parecido com a campanha, até porque, aqui eu marquei no mapa para vocês aqui onde está a Serra do Sudeste, olha aqui. Esse mapa é o mapa de relevo do Rio Grande do Sul. E olha que legal, o que vocês estão vendo? Quanto mais verdinho, mais baixo. Quanto mais amarelinho, maior a altitude. Então a gente está vendo aqui na Serra do Sudeste, aqui ó, que eu marquei para vocês, várias áreas em amarelinho. Porque a gente tem dois conjuntos, tem outros até, mas tem dois conjuntos de serras aqui bem legais, que são a Serra dos Tapes, que eu falei para vocês aqui no norte, e a Serra do Herval aqui no sul. E olha como vocês podem ver essas áreas diferentes. Olha, vocês podem ver áreas planas, área de relevo, e aí a gente tá falando relevo, os vinhedos aqui, as serras aqui vão até 500 metros de altitude, até sobe um pouquinho, mas os vinhedos normalmente estão até 400. Se a gente tem relevo, a gente tem inclinação. Se a gente tem inclinação, há a chance de ter melhor exposição solar. Melhor exposição solar, maior amadurecimento de uva. Ah, olha que legal, né? A gente tem uma questão aqui de uma uva que pode ter um amadurecimento mais interessante. E a gente tem aqui, o que acontece? Como a gente tem serra, a gente tem uma coisa que acontece, que não acontece de modo geral na Serra Gaúcha, que eu vi alguns de vocês já perguntando. A gente tem aqui amplitude térmica. A gente tem uma continentalidade e a gente tem uma amplitude térmica aqui que a gente não tem na Serra Gaúcha de modo geral. A Serra Gaúcha, quando esfria, fica frio. Aqui, quando esfria, e como tem continentalidade, o inverno aqui é frio, tá, gente? É frio. Olha que a gente está no sul do Rio Grande do Sul. Então, aqui é frio. O inverno é frio, só que o verão é quente. E a gente tem também, no período de amadurecimento das uvas, a gente tem uma amplitude térmica um pouquinho maior. E isso que é muito bacana. Isso que também favorece o amadurecimento. Chove muito nessa região. Chove bastante. Chove algo em torno de 1.400 milímetros, ou seja, é bastante chuva. Mas o verão, de modo geral, ele é um pouco mais seco. A chuva é bem distribuída durante o ano, mas o verão é um pouco mais seco, não é que não chova. E isso também favorece áreas onde tem esse solo com uma drenagem boa ao amadurecimento da uva. Então, áreas planas, mas muitas áreas de relevo. Áreas de relevo ainda mais destacada. Essas áreas de relevo, a gente tem essas camadas de solo diferentes. O que acontece normalmente no relevo, eu já mostro para vocês. O ar frio desce, vai para a área plana. Então a gente tem, além de uma exposição solar melhor, a gente tem uma temperatura de amadurecimento um pouquinho maior. E olha aqui, eu quis trazer para vocês aqui a Bodega Czarnobyl, que é a casa da família. Antônio Czarnobyl aí é uma lenda, né, entre os enólogos do Rio Grande do Sul. Foi muito tempo enólogo da Vinícola Aurora, Cooperativa Aurora, e depois saiu para montar os seus vinhedos aqui, seu projeto da Czarnobyl, e ele tem a vinícola aqui. Claro que é uma vinícola familiar, pequena, né? A casa praticamente mora aqui para vinificar, casa de campo e tudo mais. Mas mostra que isso é uma tendência, né? E isso é muito legal. Ele implementou vinhedos aqui em 2009 e hoje produz seus vinhos aqui, Serra do Sudeste, e vinifica aqui nessa região. Bom, aqui a gente estava falando. A gente tem temperaturas médias aqui na Serra do Sudeste que são um pouco mais quentes também.
Outro ponto extremamente importante aqui e que faz o diferencial também nessa região, falando de fatores geográficos, é insolação. A gente tem muita insolação aqui. Por isso aqui os verões também são quentes. A gente tem uma continentalidade interessante. Só que chove bastante. Né? Então, esses solos terem boa drenagem é importante. Mas temperaturas maiores. E como eu falei, essa amplitude térmica um pouco maior, dia e noite, período de amadurecimento. O verão um pouquinho mais seco. Só gera alguns problemas. Alguns desafios a gente tem aqui. Dentre eles, a chamada geada. A gente tem problema de geada tardia aqui. Geada tardia pode vir e acabar com brotação, pode vir e acabar com floração. Porque o que são as geadas tardias? É o gelo que se forma, principalmente na parte da manhã, quando é muito frio. E muitas vezes no inverno isso pode acontecer. Né? Mas no inverno a videira está descansando. Agora, quando começa a videira tá brotando, se vem a geada pode matar os brotos. E aí pode perder safra e tudo mais. Então, esse sempre é um risco. Assim como granizo. Né? Pode chover granizo aqui, aquelas pedras de gelo, que pode destruir vinhedo. Então, não é tão simples assim, né? Sempre tem os desafios a se levar em conta aí quando os produtores estão aqui. Chove bastante, tá? Então, 1.400 milímetros, gente, é chuva pra caramba. Pra vocês terem ideia, tá? Bordeaux, na França, que a gente sempre usa como referência de volume de chuva, chove 800, 900 milímetros. Aqui chove 1.400, ou seja, é chuva pra caramba. Só que o próprio relevo ajuda, o solo com boa drenagem ajuda, os verões um pouco mais secos, não significa que não chova no verão, também ajuda. Só que essa quantidade maior de chuva gera também outro risco, que são as podridões. Né? Doenças fúngicas aqui pode acontecer. E esse resumo, esse mapinha, é um mapinha que define bem, assim. Eu gosto desse mapa, que é o estudo da Embrapa, que fala um pouquinho do resumo climático da região. Então, o que a gente tem? Uma região de clima temperado mais quente, né? A gente tem bastante insolação. Horas de sol aqui é um diferencial importante para o amadurecimento da uva. Lembrando, tá, gente? A uva, ela não precisa só de calor. Ela também precisa de sol, de radiação, de luminosidade. Então, esse é um diferencial também importante que a gente tem aqui na Serra do Sudeste. Tem bastante insolação. Já as noites são temperadas. A gente tem uma amplitude térmica interessante aqui no período de amadurecimento. Mas o índice de seca é úmido. Ou seja, a gente tem bastante umidade aqui acontecendo, que sempre é um desafio. Eu vi que vocês estão trazendo várias perguntas, eu já vou responder algumas perguntas de vocês, tá? Só terminar essa parte aqui de influências geográficas, para daí a gente também poder responder algumas perguntas e depois falar um pouquinho sobre o perfil dos vinhos, uvas e tudo mais. Então, região de encostas, e as regiões de encostas e relevos é uma vantagem. Os vinhedos estão aí com uma altitude entre 200 e 400 metros. Rocha-mãe é diferente, granito e gnais. Normalmente granito é muito favorável porque é um solo mais pobre. A gente tem menos basalto. Tem basalto na região? Tem, mas menos basalto presente. E que vai dar um perfil diferente. Aliás, granito é algum dos solos mais valorizados do mundo. Tá, meu povo e minha pova? Vamos lembrar do Rhône Norte. Região de Côte-Rôti. Presença forte de granito. Vamos lembrar a região do Beaujolais, os crus de Beaujolais. São os melhores áreas de Beaujolais. Solo com muita presença de granito, ou seja, chama atenção aqui para a região também. Depois, teores de matéria orgânica, isso é um ponto importante, tá? Por quê? Deixa eu tomar uma água. Por quê? Porque matéria orgânica faz a... Desculpa. Porque matéria orgânica faz o solo ser mais rico, faz o solo ser mais produtivo. Só que isso, para muitas culturas, é favorável. Para a videira, a matéria orgânica faz que a videira seja muito produtiva. Só que isso diminui muito a qualidade. Para quem quer volume, é ótimo, mas isso diminui a qualidade. Então, por isso que a gente diz que a videira gosta de solo pobre, a videira gosta de sofrer. Não é bem assim, tá? Mas quando a gente tem essa quantidade de matéria orgânica menor, também favorece a
qualidade. E isso é também favorável na região. Só que vocês estão vendo as fotos, olha, percebam como a gente não está vendo aqui vinícolas, a gente não está vendo aqui construções, a gente vê praticamente áreas de vinhedos. E isso é a Serra do Sudeste. É uma região agrícola. E esses solos, e aqui, quando a gente encontra esses solos com, olha só, olha a soma de fatores. Baixa matéria orgânica, boa drenagem, boa profundidade, boa exposição solar. Meninos e meninas, a gente está num agrupamento de fatores geográficos muito favorável para uva de alta qualidade. Claro, a gente falou, tem produtores que estão parcelando, né? Trabalhando parcelas diferentes, dando maior atenção. O que eu posso chamar a atenção de vocês? Se esse movimento continuar, eu vou mudar a câmera aqui. Se esse movimento continuar, a gente provavelmente vai ter muitos vinhos de alta qualidade vindo da Serra do Sudeste. Já tem vinhos muito interessantes, já tem vinhos de qualidade, atenção cada vez maior. Por quê? Porque mesmo com todos esses fatores geográficos que a gente estava falando, os produtores precisam, entendendo melhor o que cada área produz melhor. Como cada uva se desenvolve melhor em cada área, e isso demora um pouco mais de tempo. Só que conforme vai aprendendo, a tendência é o nível de qualidade ir aumentando. É o nível de qualidade ficar cada vez mais centrado em aumentar, em vez de... E aí vamos fazer uma diferença, né? Em aumentar qualidade versus aumentar volume. E aí a gente vai ter cada vez vinhos melhores. Lembrando que eu falei para vocês que normalmente os vinhos vindos daqui são menos caros. Vinho no Brasil é caro, né? Maior qualidade, maior preço. Mas são menos caros de modo geral do que os vinhos vindos de outras regiões, inclusive as regiões com indicações geográficas. Deixa eu responder algumas perguntas de vocês e a gente já volta para ver o perfil dos vinhos e ver as uvas que se destacam aqui nessa região. Certo? Deixa eu trazer algumas perguntas de vocês aqui. Legal, muito pergunta bacana. Estava perguntando, tem a ver a alta qualidade da Chardonnay, já que terroir é ótimo para Pinot Noir, Chardonnay sempre ao lado de Pinot com os vinhedos. É bom pensamento, Stella. Normalmente a gente tem, aonde a gente tem Pinot Noir, a gente tem Chardonnay também, para o espumante, mas também para vinho tranquilo. A Chardonnay é uma uva que ela se adapta muito bem a diferentes terroirs, tanto que a gente tem Chardonnay na Alemanha, que é muito frio, e a gente tem Chardonnay na Califórnia, que é quente. Mas tem uma relação sim para o espumante, mas também para vinhos tranquilos. A gente pode pegar, não estou comparando o Sudeste com a Borgonha, mas a Borgonha se destaca pelos seus vinhos de Pinot e Chardonnay tranquilos. Champanhe se destaca pelos seus vinhos de Pinot e Chardonnay espumantes. Tem uma relação sim, porque a Chardonnay ela gosta de locais, ela é mais resistente que a Pinot. A Pinot ela é mais chata, a Pinot Noir ela é mais difícil. A Pinot Noir ela é mais suscetível, ela é muito suscetível a doenças, faz o cacho muito pequeno, o cacho é muito delicado, a pele é muito fina, então Pinot é muito difícil. Chardonnay já é um pouco mais resistente, mas tem uma relação sim, e a minha opinião hoje, pelo que eu degusto de vinhos da Serra do Sudeste, Chardonnay é a grande uva da Serra do Sudeste, pelo menos num curto espaço de tempo. Não significa que não vai fazer bons vinhos destacados com outras uvas, como já faz. A Czarnobyl faz com Touriga Nacional de alta qualidade. A Lídio Carraro faz com Nebbiolo vindo dessa região, da Serra do Sudeste. A gente daqui a pouco vai ver as uvas. Mas a Chardonnay, eu acredito que tem já teve uma adaptação melhor. E se os produtores derem uma atenção para a Chardonnay aqui, a gente vai ter vinhos realmente espetaculares. Espetaculares mesmo. Deixa eu ver aqui quem mais. A Sani falando, tô adorando ouvir sobre as aulas. Ficar esperando para conhecer a vinícola Dom Basílio em Piratini. Legal, bacana. Na Serra do Herval. Dom Basílio é outra vinícola legal, bacana, pequena. Legal, depois me fala, Sani, se tu é da Dom Basílio. Que legal, bacana ter vocês aqui, acompanhando a aula. Sim, gente, eu tô falando de algumas vinícolas que são um pouquinho mais conhecidas, mas tem vários pequenos projetos. Tem vários, o projeto da Herman, que eu falei para vocês, um projeto que quase ninguém conhecia. Né? Agora que tá começando a ganhar um pouco mais de destaque. A Brocardo, eu falei para vocês, não fazia vinho, mas produzia uva. Então tem vários pequenos produtores que é muito legal de vocês conhecerem, né? Então fica a dica aí para vocês conhecerem também a Dom Basílio.
Vou fazer mais algumas perguntas aqui. O Fernando perguntando, professor Marcelo, como é a questão da amplitude térmica na região? Já respondi. A Gabriela, que é a produtora lá da região, falando para vocês e conhecer a região e a história, que é muito legal, tá? Inclusive, ela falando lá, passou o Instagram da vinícola, para vocês conhecerem lá o projeto. Sim, uma muito legal que chegou aqui para vocês, chegou aqui de vocês, tá? Que é bacana. Perguntando sobre a questão da vinificação. Como tem pouca vinícola aqui, os produtores compram as uvas e levam para vinificar no seu espaço, no seu local. E o que normalmente fazem? Tá? É uma região distante da serra. Muitos produtores, eles colhem à noite, não colhem à noite, mas eles colhem a uva e eles transportam ela à noite. Alguns produtores usam caminhão refrigerado, frigorífico. Porque quanto menos a uva, quanto mais rápido tu tira do vinhedo e mais rápido tu vinifica, melhor. Porque a uva começa a ter processos, transformações a partir da hora de tirar ela do vinhedo. Inclusive pode começar processos fermentativos, pode começar que não é controlado, né? Que é menos adequado que estar na vinícola controlando. Então, muitos produtores aqui transportam as uvas à noite. Então, eles colhem e transportam à noite, porque é mais frio, né? Não é tão quente, para levar para as vinícolas para já vinificar. Né? Bacana. A Suzane falou. Bacana. Sou os proprietários da vinícola Dom Basílio. Legal, bacana. Bacana. E a Eliane Pereira, que está assistindo também a nossa aula. Legal, bacana. Legal ver o projeto de vocês aqui aparecendo. Aliás, a Terra do Herval, vou falar um pouquinho daqui a pouco para vocês. É muito legal, porque além de ser uma região linda, hoje as uvas e pequenos produtores de alta qualidade, cada vez mais olhando para as uvas dessa região, porque inclusive tem um Pinot Noir que é feito pelo Vinhedo Serena, que ele compra as uvas do vinhedo direto aqui do Herval. Inclusive, tem outros produtores pequenos que compram. Enfim, gente, olha, as uvas realmente aqui têm qualidade cada vez mais. Os produtores dando destaque para os vinhos locais, cada vez mais vinificando o vinho da localidade e mostrando isso, a tendência é só aumentar a qualidade. Legal. Eu responder mais uma pergunta, depois a gente volta a falar um pouquinho das uvas e volta a falar um pouquinho também da questão do perfil sensorial. Tem um estudo bem bacana aqui. Vocês perguntando a questão das uvas, vou responder agora. Tá? A questão das cidades que compõem, já falei para vocês, já mostrei ali algumas cidades que compõem. E, gente, olha só. Essas cidades, e principalmente quando for sair uma indicação de procedência, provavelmente mude aquele desenho que a gente viu. Porque ele é um desenho que é hoje onde está acontecendo a produção. Quando partir para uma indicação de procedência, o desenho pode ser um pouquinho diferente. Pode englobar mais cidades, pode englobar menos cidades. E isso é uma indicação de procedência. A indicação de procedência é delimitar uma área para que as características dos vinhos estejam relacionadas com aquela área. Quando a gente vai para uma DO, uma denominação de origem, aí já é mais rígido. Aí é uma área ainda menor com regras mais rígidas. E daí não é só a uva vir daquela área, mas ter determinadas características daquela localidade com determinadas uvas. Então aí vai ficando um pouquinho mais rígido. Mas não é, tá, e um ponto importante, tá? Indicação de procedência e denominação de origem não são sinônimos de qualidade, mas são sinônimos de que os vinhos vêm de uma região e regras mais rígidas de produção quando a gente tem uma DO, tá? Normalmente vai associar um pouco mais de qualidade, porque é mais rígido e tudo mais, tá? Mas não é sinônimo. Não significa que porque tem DO ou TIP tem maior qualidade. Não. Tem produtores que fazem vinhos incríveis em áreas que não tem indicação e tem produtores que fazem vinhos incríveis dentro das áreas de DO e não seguem as regras da DO. Tá, mas vamos voltar. Vamos avançar um pouquinho mais para o perfil dos vinhos e para as uvas, para a gente entender um pouquinho melhor toda a nossa Serra do Sudeste. Estou acompanhando vocês aqui no chat, legal. Trazendo legal os produtores aqui participando. E assim que começa cada vez mais ter destaque, a região a gente está vendo, né, gente? É uma região que já tem décadas de produção. Ela não é uma região nova, desde os anos 70. Então é uma região já que tem tempo de produção. A questão é essa valorização cada vez maior dos vinhos da região é que vai fazer cada vez mais o destaque da região crescer. Mas se a gente está aqui tendo uma aula
de uma região chamada Serra do Sudeste é porque ela já é relevante. Ela já é importante. E isso é muito bacana. Eu estou lendo vocês aqui falando sobre a questão da de Pinot Noir. Bacana. Legal. Vamos ver um pouquinho o perfil dos vinhos. Esse é um estudo que eu gosto muito da Embrapa, que ela fez sobre o perfil médio dos vinhos das regiões produtoras. E ela fez da Serra do Sudeste. Gente, isso aqui não significa que o vinho que vocês vão provar vai ter essa característica. Por exemplo, eu provei um Pinot daqui que não tinha esse perfil. Mas o que isso aqui fala? Isso aqui mostra qual é a tendência da região para o estilo de alguns determinados vinhos. Então, essa soma de fatores de terroir da Serra do Sudeste, o que tende a ser os seus vinhos? Com uma média intensidade de cor, brancos aqui primeiro, tá? O gráfico verdinho é branco, o gráfico vermelhinho é tinto. Uma intensidade média de aromas e sabores, um pouco menos de caráter de fruta tão madura e tão intensa, ou seja, normalmente um pouco mais de caráter de fruta com maior frescor. Mas o que mais me chama a atenção aqui são dois pontos. Primeiro, é essa persistência em boca, ou seja, é tu ter esse caráter um pouco mais concentrado de aromas e sabores, mas tu ter um vinho um pouco mais encorpado, mais presente em boca, e vinhos que geram um pouco mais de estrutura para brancos. Ou seja, uma tendência a vinhos mais um pouquinho mais intensos, um pouquinho mais gastronômicos. Ah, tem só vinho gastronômico? Não, claro que não, né? Tem todos os estilos de vinho que a gente pode imaginar que pode ser feito aqui. E se a gente pensar Chardonnay é uma uva muito flexível. Chardonnay a gente faz de vinho espumante, a vinho branco, a vinho laranja, a branco leve. Chablis faz vinho com acidez altíssima, caráter de fruta cítrica. A Califórnia faz Chardonnay com fruta madura, polpa amarela, normalmente passagem por madeira. Então a Chardonnay é muito flexível. E outras uvas também, cada uva vai ter o seu perfil. Mas há uma tendência aqui para vinhos brancos com um pouco mais de intensidade. E quando a gente vem para os vinhos tintos, que é esse gráficozinho lá vermelhinho aqui, vou dar uma limpada e fica melhor para vocês verem. Que é o gráfico vermelho, o que a gente tem aqui? A gente tem uma intensidade de cor um pouco maior, ou seja, a gente tem um amadurecimento maior. E esse amadurecimento maior tende a ter um pouco mais de concentração de cor. E também chama atenção para o caráter estrutural. Né? Esse caráter estrutural de tanino, esse caráter estrutural de álcool, esse caráter, ou seja, também nos vinhos tintos, uma concentração um pouco maior do vinho em boca. Né? Essa acidez normalmente de média, os vinhos aqui não carecem de acidez de modo geral. O que eu tenho provado aqui, a acidez consegue segurar bem o conjunto, mas não é o mais destacado que a gente com muita acidez. O próprio Pinot que eu provei com vocês agora da Brocardo, a acidez está equilibrada segurando o conjunto, mas tu sente essa estrutura um pouco maior. Tu sente vinho com um pouco mais de volume de boca do que destaque para a acidez, mas a acidez segura o conjunto. E isso é legal. Tá? Eu vi que tem produtor aqui. A Suzane estava falando sobre os Pinots lá dos vinhedos da Dom Basílio. Eu não provei os Pinots da Dom Basílio, eu provei os Pinots do vinhedo Serena, né? O que ele chama, acho que ele chama de Herval agora. Só chamam de Herval. Daqui a pouco eu mostro o rótulo para vocês. Serena é um produtor muito pequeno e muito exigente. Então, os Pinots dele são realmente muito, muito interessantes. Muito interessantes, tá? Inclusive, pode botar nos comentários aqui, Suzana, o Instagram lá da Dom Basílio, para os alunos seguirem aí e acompanhar vocês, tá? Bem bacana. Bom, vamos lá. Vamos avançar. Então a gente já viu que tende a fazer esses vinhos um pouco mais concentrados, um pouco mais intensos. E aqui, né, trouxe mais um vinhedo para vocês não esquecerem que a insolação aqui é um ponto diferencial. Aqui é os vinhedos da Peterlong, que eles implementaram em 2014, que eu falei para vocês que o Pascoal Martí está dando uma atenção, um cuidado maior. Aqui um pouquinho sobre, até eu trouxe as fotos dos vinhedos da Lide Carraro. Olha o que a Lide está fazendo aqui, né, de fazer esse parcelamento das áreas, tentar entender o que melhor cada área se desenvolve. Gente, um ponto importante, tá? Isso não é de um dia para o outro. A própria mudança desse perfil, ela é uma mudança lenta. Né? A própria mudança do conceito, ela é uma mudança lenta, ela é uma mudança que precisa de tempo, ela é uma mudança que vai acontecer devagar, mas precisa ser constante. Quanto mais constante for, porque assim, tem vários projetos aqui que já fecharam, tinha projetos que vinificavam e que acabaram hoje vendendo a uva para outros produtores. Então,
Não tem certo, não tem errado. Mas toda vez que tem uma atenção maior para a região, tu consegue fazer esse crescimento. E cada vez, e assim, consumidor, a gente que está aqui, a gente tem que entender uma coisa. A gente está aqui, a gente não é o consumidor médio. A gente está aqui tendo aula de vinho, aprendendo sobre vinho, sobre degustação. A gente não é o consumidor médio. O consumidor médio, ele quer comprar uma coisa que para ele agrade, pagar o mínimo possível e que ele conheça, que ele tenha uma afinidade com aquilo. Então, quando tu fala de um vinho, por exemplo, Vale dos Vinhedos, o consumidor já tem isso na cabeça. Quando a gente consegue colocar na cabeça do consumidor, olha, Serra do Sudeste faz bons vinhos, Serra do Sudeste valoriza e se destaca daqui a pouco por um estilo de vinho, facilita para ele comprar e procurar a aceitação maior dos produtos e isso faz com que tudo se desenvolva. Aquele círculo virtuoso que eu falei para vocês, né? Uma coisa vai impulsionando a outra, e assim vai. E assim que começou várias regiões. Eu posso dar um exemplo para vocês, Pinto Bandeira. Pinto Bandeira é uma região que quase ninguém conhecia, até porque Pinto Bandeira é um distrito de Bento Gonçalves, que lá nos anos 70, o Mário Gás comprou áreas lá para produzir uva, para vender uva para cooperativas, e daqui a pouco ele vinificou e faz espumante de alta qualidade, e começou a surgir vinícolas, projetos. Hoje Pinto Bandeira tem uma indicação de procedência e está para sair a qualquer momento a DO, Pinto Bandeira para espumantes de alta qualidade, inclusive. Né? Que a gente vai falar de Cavigás, que a gente vai falar de Valmarino, né? Um dos melhores espumantes brasileiros, olha, de consistência é da Cooperativa Vinícola Aurora, que é o espumante Extra Brut, com indicação Pinto Bandeira deles. Olha, é um espumante que, gente, entrega muita qualidade. Eles falam, cooperativas, né, não faz mais vinho barato, mas olha, aquele espumante, Cooperativa Vinícola Aurora, Pinto Bandeira. Ou seja, esse fenômeno provavelmente vai acontecer na Serra do Sudeste também. O tempo, aí a gente não sabe, né? Porque isso não é um trabalho individual, isso é um trabalho coletivo. E o primeiro passo, ou um passo importante, é a consolidação de uma associação de produtores. E, gente, isso é difícil pra caramba. Isso é difícil pra caramba. Não é a coisa fácil. Não, vamos reunir os produtores, vamos fazer uma associação. Gente, isso é muito complicado. Envolve interesses pessoais, cada um tem uma ideia, cada um tem um conceito. Até reunir, organizar, isso é uma coisa que leva tempo. Mas vamos falar um pouquinho das uvas. O que eu tenho provado de muito destaque aqui? Chardonnay com estrelinhas, tá? Tenho provado Pinots bem interessantes também. Das uvas brancas, aqui são algumas, tá, gente? Porque tem outras uvas aqui, lembrando que é uma área de produção importante. Moscato aparecendo bem, né? A própria Gewurz, Malvasia de Cândia, ou seja, uvas aromáticas aparecendo bem. Das uvas tintas, Pinot me chama bastante atenção, tá? Também poderia botar uma estrelinha para Pinot. Alguns vinhos interessantes aqui, com a própria Nebbiolo ali de Carraro faz, a Cabernet Franc vai bem, Merlot, Cabernet Sauvignon, Marcelin tem aparecido bem aqui. Algumas castas como Touriga Nacional, alguns produtores dando uma atenção especial também. E o que eu tenho percebido aqui é que não é a variedade. Apesar de eu ter botado uma estrelinha ali para Chardonnay. Poderia também botar uma estrelinha para Pinot Noir. Mas não é a variedade. Mas é a atenção que o produtor dá. E aí a gente tem, e por isso que eu falei para vocês, essa mudança de ter pequenos produtores fazendo vinhos, produzindo a sua uva e vinificando, muda o perfil. Por quê? Porque ele pode valorizar mais aquele produto. Ele pode dar um destaque maior para aquele produto. E essa é uma tendência, né, que eu trago 2 produtores para vocês de áreas diferentes, né, valorizando os seus vinhos, né, que me chama muita atenção. Eu não provei dos vinhos da Dom Basílio, né, mas isso é uma honra, né, prová-los. Por isso que eu pedi botar aqui, depois a gente compra os vinhos aí para a gente provar. Tenho procurado os vinhos dessas regiões novas para ir provando, vinhos menos conhecidos. E trago 2 projetos aqui bacana para vocês, tá? 2 projetos bem legais. O Brocardo, na primeira linha de produção deles, pequenos, vendiam a uva somente para os produtores grandes e agora fazendo seu vinho. E Vinhedo Serena, que o projeto deles, ele tem o vinhedo em Nova Pádua, na Serra Gaúcha, e compra uva Pinot Noir, que é o grande destaque deles, aqui da Serra do Herval, né? Eles estão falando aqui
os vinhedos onde eles compram, né, do Vinhedo Serena, compra da Serra do Herval, né, essa região ali que é uma região que também que fica um pouquinho mais para o sul, ali bem próximo, inclusive, da Campanha Gaúcha, e que também é uma região muito bonita, vinificando e fazendo um vinho que hoje ele já nem chama mais de Serra do Herval, tá? Hoje ele chama só de Herval. Então, é uma referência que vocês vão encontrar, tanto como Herval quanto Serra do Herval, o nome desse vinho, tá? Vão encontrar as duas grafias. E é muito legal, porque são vinhos com maior cuidado, vinhos de menor volume e pequenos produtores. E assim que começa, assim que acelera esse processo de conhecimento. Né? E legal tu botar num rótulo e escrever Serra do Herbal. E isso que é esse fenômeno de círculo virtuoso que eu falo para vocês, as pessoas vão entrar lá e vão perguntar, onde que é a Serra do Herval? Quem não é gaúcho, pouca gente vai conhecer a Serra do Herval. Assim como pouca gente conhece a região da Serra do Sudeste como um todo. Né? A Serra dos Tapes, pouca gente conhece. São regiões muito bonitas que vale muito a pena vocês conhecerem. Certo, meninos e meninas? Deixa eu trazer mais algumas interações aqui com vocês. Vou trazer mais um pouco aqui do chat para ver o que vocês estão falando. E legal. Não conseguiram localizar o perfil da Dom Basílio. A Dom Basílio está colocando aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho o arroba dela aqui. Não entra muito comentário. Eu vi que eles tinham colocado. Eles botaram que é arroba Vila com 2 L's, Dom Basílio. Arroba Vila Dom Basílio. Vila com 2 L's, tá? É o perfil do Instagram da Dom Basílio que está aqui na aula conosco também. Deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui. Bacana, a questão das uvas, se você vê destaque em alguma uva, falei para vocês, Chardonnay. Chardonnay eu coloco uma estrelinha. Pinot Noir, bem interessante. Mas sim, gente, vinhos tintos e vinhos brancos de alta qualidade, de espumantes, que é o que a gente mais tem provado. E muitas vezes a gente nem sabe, tá? Se perguntando a questão de novas vinícolas para a região, eu acredito que sim, que novas vinícolas para a região devem aparecer. Só que assim, montar uma vinícola, gente, olha, é um investimento muito grande. Então é muito mais fácil ir vinificando em outros locais. Agora a gente tem o desenvolvimento da campanha acontecendo acelerado. Daqui a pouco a campanha também começa a vinificar, que é até mais perto. Mas a campanha também não tem a mesma estrutura de vinícolas que a gente tem na Serra Gaúcha. Serra Gaúcha a gente tem um volume muito grande, tem muitas vinícolas, então é muito mais fácil as vinícolas vinificar lá, porque tem espaço para vinificar. Porque se tu é uma pequena vinícola, dificilmente tu vai conseguir vinificar para fora. Tu vai vinificar o teu vinho, a tua uva. Ou tu vai comprar uva para fazer o teu vinho. Agora a gente precisa de espaço, estrutura, e investir em uma vinícola é muito, muito caro, tá? É muito caro, então precisa aí de tempo, precisa de investimento, então mas é uma tendência, as vinícolas irem aparecendo, mas é uma tomada de decisão bem, não é tão simples assim para os produtores. Mas eu acho que esse primeiro passo, que é os produtores fazer a sua vinificação, os produtores da Serra do Sudeste fazer o seu vinho com o seu nome, com a sua marca, Serra do Sudeste, seja a área que for, esse é um passo importante que eu acho que começou a acontecer. E aí é um primeiro passo aí para seguir para uma associação de produtores. Eu sei que eles estão conversando já sobre essa questão de ter uma indicação de procedência, mas é um processo lento. Sim, com sinceridade, eu fico muito mais atento ao perfil dos vinhos, à característica dos vinhos, aos projetos vitivinícolas, que necessariamente a ter uma indicação. Mas a indicação também ajuda, tá? Não vou negar, porque a indicação ajuda. É um trabalho importante ter uma indicação, sempre é favorável. A gente tinha falado, o Vale de São Francisco também está quase saindo a IP. Tá quase saindo a IP também. Lá no nosso queridíssimo Nordeste brasileiro, tá para sair a IP a qualquer momento. Inclusive, a qualquer momento deve ser publicado. Porque foi tempo parecido com a IP de Santa Catarina. Então deve sair a qualquer momento. Lá, queridíssima região lá do Vale de São Francisco. Lá na fronteira, na divisa, né, entre a Bahia e Pernambuco. Então, vamos ver que vai ser vinhos bacanas, cada vez mais aparecendo. E, gente, a gente ter vinho no Nordeste brasileiro, vou contar para vocês, tá? É um feito, dos queridos agrônomos e enólogos brasileiros, porque realmente, olha, o que eles fazem lá é muito legal. Mas assim, eu vou trazer mais para frente, vou fazer aulas ainda sobre essas regiões. Eu vou trazer ainda outras
eu vou trazendo a outras regiões do Brasil como um todo, não só essas regiões mais destacadas. O Sudeste é uma região que tem certo destaque no sentido versus outras regiões. São Paulo tem muita coisa legal acontecendo, Minas tem muita coisa legal acontecendo, Goiás, tem várias regiões bacanas acontecendo aí e eu vou trazendo para vocês. Hoje a gente fez um passeio aqui pela nossa Serra do Sudeste, aprender um pouquinho mais, entender um pouquinho mais sobre essa região tão incrível, acho que foi bem bacana. Vale a pena vocês conhecerem, mas lembrando, precisa marcar onde vocês vão, precisa planejar, porque não é uma região turística com tanta estrutura, tá? E a gente viu ali, de um lado a outro tem mais de 400 quilômetros, então se vocês vão ver as duas serras aí, esses conjuntos de serras, vale a pena ir. Mas se programem, se agendem, porque é muito legal, tá? Então foi nosso pontapé inicial aqui, para a gente entender um pouquinho mais sobre os vinhos da Serra do Sudeste. Tá bom, meninos e meninas? Estamos chegando no final da nossa aula. Vou deixando aqui um beijo especial no coração de cada um de vocês. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.